como é que a gente está olhando esse setor como um todo. Então, eu gostaria que subisse aqui ao palco, uma salva de palmas, pessoal, Pedro Fornari, da Cartado. Obrigado, William. Opa, obrigado. Bom, boa tarde, gente. É um grande prazer poder estar mediando aí esse último painel. Muito obrigado, Giovanni e William, pelo convite. E sei que é difícil competir aí com o Happy Hour, mas garanto para vocês que, primeiro, o tema vai ser relevante e a gente tem 3 experts aí para falar sobre o assunto. E segundo, eu vou me policiar bem aqui para cumprir o horário, tá? Então, como o William já citou, né, o tema que a gente vai estar falando hoje é sobre os avanços dos planos de ação em emergência e planos de segurança de barragem dentro principalmente de usinas hidrelétricas. É um tema que ganhou muita relevância nos últimos anos, principalmente depois de 2020, quando a gente teve uma atualização da legislação aplicada no Brasil. E, a partir de então, os empreendedores eles têm algumas obrigações adicionais perante o apoio à comunidade em eventos de cheias, em eventos de desastre. E, por isso, várias tecnologias surgiram, várias metodologias surgiram. Muito se discutiu em fóruns técnicos e a gente está falando aqui com 3 pessoas que participaram muito dessa construção. Por isso, eu quero convidar ao palco aqui, começar pelo Luiz Vestim. Uma salva de palmas, por favor. O Luiz já tem aí mais de 20 anos de experiência em segurança de barragens, né, especificamente. Participou de da construção de vários manuais técnicos aí, referentes à PAE, referentes à PSB, e é coordenador de alguns dos comitês que discutem esse tema no Brasil hoje. Atualmente ele é proprietário e diretor da Web Hydro, né, que é uma consultoria especializada no assunto e apoia várias empresas aí, mas também já teve bastante do lado das usinas, né? Então, é muito prazer estar contando contigo aqui. Vou chamar também o Ivan Sérgio Carneiro, que é uma salva de palmas também. O Ivan ele é gerente de planejamento energético da CEMIG, né? Tem diversas responsabilidades ali em termos de hidrometeorologia, mas principalmente é o coordenador dos planos de ação em emergência e tem alguns projetos muito bacanas aí para contar para a gente. Então, muito prazer contar contigo, Ivan. E agora o meu xará aqui, o Pedro Luiz Pereira, que é gerente de engenharia e OEM das renováveis aí da EDP, né, e também traz alguns projetos aí referentes à segurança de barragens. Por favor, vamos sentar aqui e começar o nosso painel. Eu vou sentar aqui do lado do Pedro. A gente tem uns slidezinhos, não sei se colocaram. Eu só queria o passador. Muito obrigado. Todos têm microfone? Ivan tem microfone? Pedro tem microfone? Sobrou um aqui. Eu vou entregar ali para desligar. Boa, obrigado. Bom, gente, eu queria começar esse painel pedindo aí para o Luiz Vestim contar um pouco para a gente do histórico do PAE no Brasil, né? Trazer um pouco da teoria, da fundamentação, e vou deixar aí alguns slidezinhos para apoiar a fala. Obrigado pelo convite. Agradecer também aos meus colegas aqui, sempre um prazer estar com vocês. Bom, a gente, para falar de histórico, de plano de emergência e plano de segurança, a gente tem que saber que a legislação no mundo, não só no Brasil, ele é impulsionado sempre por acidentes. Então, tem um acidente, corre uma legislação para não deixar isso mais acontecer. E aconteceu isso na Inglaterra. Reservoir Act, que é uma das leis mais antigas, verificou que até 1938 teve muito acidente com ruptura de barragens em território inglês, que é desse tamanho, né? E foram 420 vítimas, 412 vítimas. E, em algum momento, a sociedade falou, olha, basta, precisamos parar de morrer gente com barragem. E criou uma lei que nada mais é uma lei que obriga a ter um plano de manutenção, que aqui é chamado Plano de Segurança de Barragens, e um plano de emergência, que é, olha, se você, em algum momento, perdeu o controle sobre a estrutura, tem que ter um plano para
salvar vidas, né? E a lei brasileira é mais ou menos nesse sentido. E aqui no Brasil a gente tem a lei de barragens e também nós temos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E eles se encontram, porque uma emergência desse porte, e aqui a gente pode extrapolar, não falar só de barragens, mas falar de linha de transmissão, de distribuição de energia, de rodovia ou qualquer outra indústria que pode portar algum risco à sociedade. Então, a emergência começa no empreendedor, mas ele termina na sociedade. Então, tem que estar envolvido ambos os casos, né? E, nesse caso do plano de emergência, ele começa ali no plano de manutenção da barragem, que é chamado PSB, né? E, ali dentro, a gente monitora se a barragem está performando quando deveria. E, se você encontra um problema, aí você aciona os níveis, né? Que é nível de alerta, atenção e emergência. E, em algum desse nível, você aciona a Defesa Civil. Por quê? Porque a comunidade já pode estar em risco, não apenas a estrutura, né? Então, isso é o que se desenhou na legislação brasileira, mas também no mundo afora. E a gente, aqui no Brasil, começou ali em 2010, mas até hoje não foi totalmente implantado em barragem. E quem opera com outras indústrias que têm algum risco à comunidade, prepara-se. Esse caminho foi tortuoso e vocês vão passar por isso também. Por quê? Ano passado, ou 2 anos atrás, mudou a lei 12.608. E essa lei, ela trouxe o seguinte texto: se o empreendedor tem algum risco à comunidade, ele tem que ter plano de contingência para fazer frente a esse risco. Nós de barragem estamos sofrendo com isso desde 2010 e certamente vai chegar em outras indústrias, inclusive transmissão, distribuição, porque imputa risco, sim, à comunidade se tiver algum problema nos cabos, enfim. Bom, e só para complementar também, assim, tem esse plano, ele tem alguns níveis de acionamento, né? E de acordo com o avanço aí da gravidade da situação, a usina, o empreendedor, ele engatilha ali alguns planos de ação, né? E queria pedir para o Ivan contar para a gente assim, um pouco desse dimensionamento e um pouco de como que isso funciona dentro da CEMIG. Tá, vamos lá. Pedro, primeiro, obrigado pelo convite. Tá? Prazer, pessoal, estar aqui. Cumprimentar meus colegas de painel. Então é o seguinte, vamos lá. Né? O que o Vestim falou, se tudo der errado, a gente aciona o plano de ação de emergência. E é isso mesmo. Né? O pai, se a gente for olhar assim, a natureza do pai, o pai nada mais é que um protocolo de comunicação com defesa civil. Né? Ali o empreendedor está na responsabilidade dele fazer um estudo e conhecer o impacto, o tamanho do problema, quando houver ali de fato, né, o rompimento da estrutura, o que acontece, e aí a gente vai definir ali parâmetros e protocolos de comunicação com a defesa civil. E aí é mais ou menos isso que está na tela ali, né? São aquelas categorizações ali, né? Os níveis de resposta, nível de segurança, né? Normal, atenção, alerta e emergência. Isso aí está claro. Isso aí está na regra, está na norma, e a gente tem que definir, então, para a defesa e para a população, quando eu estiver diante de cada um dos cenários, o que eu tenho que fazer para poder alertar e garantir, no limite, a proteção de todo mundo. Então, eu defino com a Defesa Civil quando que eu vou acionar eles e, para aqueles moradores mais próximos da barragem, né, que estão na zona de alto salvamento, um protocolo de comunicação com eles, que é o alerta, a sirene, o treinamento, o ponto de encontro, enfim. Agora, pensando nisso, né, em ter dentro do pai algo que seja efetivo, aí eu vou falar em nome da CEMIG, né, como é que a gente tem trabalhado isso lá? Nós criamos, dado que nós iríamos produzir um documento, que nada mais é que um protocolo de comunicação com a Defesa Civil, com a população, nós colocamos dentro dele um cenário, que é o que a gente chama lá de cenário azul, que é o cenário de cheia, que é um protocolo de comunicação para os cenários ordinários. Veja só, né, a gente trabalha PSB, a nossa vida ali enquanto empreendedores é para que nada aconteça. Então, a gente trabalha para, de fato, nunca acionar um pai. Esse é o nosso objetivo. Mas o dia a dia nós aqui que operamos barragens no curso d'água, né, o dia a dia de grande parte dos municípios são as cheias naturais. E aí, por que não incluir dentro do plano de ação de emergência um cenário que vai tratar esses cenários ordinários, o dia a dia, vamos dizer assim, e quando eu fizer o estudo, né, a modelagem, construir ali um modelo digital de terreno, fazer um estudo de propagação, conhecerem as manchas de inundação, por que não tratar aquelas
ordinárias, aquelas com vazões de menor porte, não são as vazões de ruptura, mas que elas serão úteis no dia a dia da população. No limite, pessoal, nós vamos estar falando de criar um PAI, de criar um plano de ação de emergência vivo, que eu vou estar ali a tempo e hora testando todos os meus stakeholders, todo o meu fluxo de comunicação e classificar, e ter esse parâmetro muito bem definido também para os cenários ordinários. É o que a gente tentou construir, né? Aí a gente entregou para a Defesa Civil esses cenários ali, para cada município, aqueles que são mais envolvidos com o impacto das cheias ordinárias e trabalhamos isso para eles. E aí, não somente um documento, né, a gente pensou também em fazer algo diferente. Nós criamos, lá em 2018, 2019, começou a surgir isso, um ambiente, na verdade é uma plataforma, se você puder dar um clique, que é o Prox, que é uma interface. Na verdade, é uma ferramenta de gestão de risco, né? Ele nasce lá atrás de um ambiente de divulgação de informação operativa. E aí, na época, o que aconteceu em Minas Gerais? Minas Gerais tem muita mineradora, né? E a legislação da mineração, pelos motivos que a gente já conhece, ela caminhou mais na frente. E aí, vários empreendedores estavam criando os seus próprios sistemas de comunicação. Eu vou criar o meu sisteminha com o nome da minha empresa, a outra cria outro sisteminha com o nome da outra empresa, como se o Vestim criasse um sistema dele, o Pedro criasse o sistema dele, e a CEMIG criasse o sistema dele. E aí a população ia ter no seu celular 3 sistemas diferentes. E a gente sabe, né? Todo mundo aqui tem celular. Se você tem um aplicativo ali que passa um determinado tempo, você não usa ele, a primeira coisa que você faz é eliminar ele do seu celular. Aliás, o próprio celular adormece ele lá e tira ele do hall de aplicativos ativos. E aí a Defesa Civil do Estado falou assim, gente, por que vocês não criam um ambiente só, um sistema único? Foi quando nasceu esse aí que eu estou mostrando para vocês, né? Ele deixou de ter a identidade visual da CEMIG, deixou de levar o nome da CEMIG e virou uma plataforma colaborativa na época. O primeiro parceiro foi o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, que representando mais de 15 mineradoras na época, entraram com a gente junto com esse projeto e hoje nós temos mais de 35 mil usuários, né, da população e mais de 27 empresas signatárias, entre elas, inclusive, a Defesa Civil Estadual de Santa Catarina. Ela é uma signatária do projeto. E aí a ferramenta ela tem ali, né, o seu perfil população, que é uma interface simples, que vai receber informações, recebe alerta, consegue visualizar a informação, consegue visualizar a mancha. E ela tem um perfil gestor, que é aquele ambiente, que aí tanto é um mobile quanto uma interface web, que ele vai fornecer informação. Então, ali eu faço upload das manchas, das tais manchas de cheias, das tais manchas de ruptura, eu emito alerta, eu faço cadastro, enfim. A ideia, no limite, Pedro, foi criar uma interface, um sistema de gestão de risco para a população. Mas só que isso não funciona se isso ficar somente no colo do empreendedor, e esse é um grande desafio que a gente pode discutir aqui. A Defesa Civil tem que dar continuidade para isso. A população ela precisa de algo que seja útil para ela. Rompimento de barragem e inundação é alguns dos problemas do município. Mas dentro do plano de contingência, a gente tem N outros que o município está afetado. Como, por exemplo, deslizamento. Nós vimos lá em Minas Gerais mesmo, a cidade de Juiz de Fora sofreu com isso, no início desse ano, com áreas de deslizamento. Então, assim, o Serviço Geológico do Brasil tem várias áreas de deslizamento já cadastrado, mapeado, estudado isso aí. E quando o município coloca isso e cadastra a população que está ali embaixo daquela área de deslizamento, a população pode receber um alerta. E pode ser também beneficiada com isso. E aí tem vários outros que a gente pensou em criar ali, incêndio e tal. Então, são interfaces que a gente cria, que a nossa ideia foi criar um ambiente ali vivo para que a Defesa Civil pudesse utilizar na gestão da emergência. Legal. E isso tudo é muito relevante porque quando a gente deixa esse negócio vivo, a população começa a se acostumar com essa aplicação, né? E começa, de fato, a utilizar e isso passa a virar parte da rotina, né? A gente vê, inclusive estava conversando com o Vestim antes, normalmente quando acontece uma tragédia, por mais que seja seja uma cheia, né, não seja um desastre maior, a gente vai ter outros grandes desastres junto. O deslizamento é um deles, a gente vai ter, eventualmente, um incêndio acontecendo em outro local, por conta do que estava sendo conversado aqui antes, né? Então, a gente tem um contexto muito maior de riscos à população que estão acontecendo, e isso é muito legal nessa iniciativa. Você quer comentar um pouco? Eu queria comentar um aspecto importante para a gente pensar também um pouco. As barragens, cada uma é de um jeito. Você pegar um carro, tem lá um modelo, você faz ele em série. Barragem não. Barragem é aquele lugar
Se for de mineração, vai ter uma característica, de hidrelétrica outra, a depender da potência, altura do rio, enfim, cada uma vai ser de um jeito. Então, para a gente pensar um pouco o que acontece, essa questão que o Ivan falou, que a emergência, ela não necessariamente a ruptura da barragem vai ser a maior que aquele município vai ter. Vamos pegar aqui um exemplo, 14 de julho, aquela barragem que rompeu na cheia lá no sul, né? Ela rompeu com uma cheia extrema, né? E se você pegar o hidrograma real que aconteceu depois, ele aumentou 50 centímetros a jusante da barragem por um período apenas de distância, né? Uma distância. Então, numa cheia que o rio subiu 10 metros, 12 metros, subir mais 50 centímetros, isso vai causar qual dano àquela população? Né? Agora, e a cheia em si, sem contar a ruptura da barragem? Essa sim causou um dano muito maior. Mas é aquela situação. Se for para outras barragens, vai ser o oposto. A cheia vai ser 2 metros, a barragem vai ser 20 metros para mais. Então, quando se tem o PROX, você prepara a população para agir com emergências em barragem, queimada. Eu descobri até esses dias que dengue é algo que a Defesa Civil combate também. E com o PROX, você faz uma mancha de risco. O mapa de inundação que a gente faz nas barragens nada mais é que uma mancha de risco, né? E você começa a poder comunicar, poder preparar a população, fazer simulado. Então, esse é o diferencial. Quando a gente trata de plano de contingência, e aí eu volto a dizer, hoje falamos muito em barragem, mas amanhã estamos falando para transmissão, distribuição e outros, a gente tem que pensar no usuário, na comunidade. Porque se ele não envolver, se a Defesa Civil não comprar a ideia, vai ser mais caro para o empreendedor sempre. Legal. E agora, voltando um pouco para a parte do empreendedor, né, a gente tem também toda a questão do plano de segurança de barragem, né, que daí a gente vai estar falando um pouco mais da garantia de estabilidade de cada uma das barragens, do monitoramento contínuo disso. E a EDP, né, e o Pedro tem algumas ferramentas muito interessantes para trabalhar com isso. Eu queria que contasse um pouco para a gente, Pedro, do que vocês têm usado. A gente estava conversando ontem sobre mudar o termo Data Lake para Data Ocean, né? Estão com muito dado ali. Como que vocês têm trabalhado com isso e quais são os benefícios que vocês têm colhido? Boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentar os meus colegas panelistas, né, e informar que o que a IDP tem feito, né? A IDP ela tem tratado o plano de segurança de barragem como uma gestão de dados, né, literalmente, né? Nós até chamamos de data-driven ali, onde a gente tem muitas informações e que nós temos que utilizar ela para subsidiar nossas decisões, né? E o plano de segurança de barragem, então, ele deixou de ser meros documentos, né, no que até então ser documentos e inspeções pontuais, para passar a ser uma gestão literalmente de dados, né? Então, a EDP ela tem utilizado para centralizar essas informações uma plataforma PINGS, né? A gente utiliza o PI System, onde nós concentramos todas as informações das nossas usinas em uma única plataforma. Então, todas as informações energéticas, operacionais, né, estão disponíveis ali para os operadores, para toda a equipe que utiliza esses dados, tomarem as decisões, né? E avançando um pouco mais, dentro dessa mesma plataforma, dentro de cada usina, são onde estão também informadas as informações hídricas de inclusive toda a cascata ali, as usinas de montante, tanto de nível, de vazão, precipitações, né? Enfim, todas essas informações hídricas estão concentradas em uma única plataforma. E isso dá uma agilidade e uma assertividade no planejamento muito grande quando a gente olha para o plano de segurança de barragem, né? Então, assim, e avançando um pouco mais dentro dessa plataforma, quando dentro de cada usina nós explodimos ela, e aí nós vamos para uma outra plataforma que é uma extensão, um outro módulo, no qual nós chamamos de atalaias, né? Onde literalmente, que é o segundo quadro, onde literalmente o plano de segurança de barragem nosso é operacionalizado.
Então, dentro dessa plataforma, onde fica disponíveis ali todas as informações documentadas, igual os colegas comentaram, né, toda aquela parte do plano de segurança, onde ficam os procedimentos, onde está todas as informações de cada usina nesse sentido, onde fica todo o histórico das inspeções que foram realizadas, onde é feito o controle de recomendações e os planos de manutenção das usinas então, tipo assim, fica tudo concentrado e acompanhado em uma única plataforma, de forma isso visual e intuitivo para os especialistas, para os engenheiros que fazem essa gestão, né? E outro ponto que nós temos dessa mesma plataforma, todos os dados das instrumentações, né, que tem todo o histórico desde lá do início do enchimento, então veio sendo historiado e fica disponível de forma intuitiva ali também, para o especialista acompanhar a tendência, ver qual que é o comportamento das estabilidades, né? Então, isso fica concentrado, fica disponível na nossa plataforma. E o que nós já avançamos, além disso, de ter esses dados disponíveis e visual aí, né? Nós avançamos com a utilização de inteligência artificial. Então, nós com desenvolvimento próprio da EDP, foi criado inteligências artificiais analisando todas essas nuances desses dados e disponibilizando para nós já um cálculo de estabilidade dessas seções das nossas barragens, tanto barragem de terra quanto as seções das barragens de concreto, nós temos já de forma automática, né, o cálculo de estabilidade dessas seções, inclusive os fatores de segurança em tempo praticamente quase que real, né? Isso com as instrumentações, com as leituras que até então foram historiadas, foram informadas dentro dessa plataforma através dos leituristas que tem toda uma periodicidade ali para inserindo, né? E no terceiro módulo ali foi onde nós já estamos avançando mais ainda, que é a parte relacionada à parte de automação dessa instrumentação. Então, as instrumentações de barragem, se a gente pegar, por exemplo, uma das usinas nossas lá em Peixe Angical, nós temos mais de 1.100 instrumentos em toda a barragem, né? E estamos iniciando a automação desses dados. Então, ele segue uma periodicidade, que conforme o plano de segurança de barragem, e nós estamos implementando, inclusive, utilizando sensores com tecnologias IoT, construindo uma rede LoRa dentro da usina, e essas informações vai para o nosso data laker, que, por sua vez, subsidiada por tecnologias, por inteligência artificial, né, com uma rede neural, já traz para nós, de forma automática, a estabilidade ali condicionada com esses dados praticamente em tempo real. E aí nós vamos parametrizando o nível de amostragem conforme nós vamos aprendendo o que é o adequado para cada instrumento daquele ali. Tá, Pedro? E isso é muito relevante da gente... Por exemplo, quando você instrumenta isso com instrumentos já automatizados, a gente vai estar falando de um dado que era coletado uma vez por mês, ser coletado uma vez a cada 2 horas, né? Então, a informatização do processo ela é muito importante. Não adianta a gente automatizar o instrumento e não trabalhar com as IAs que vão trazer esses alertas para o gestor, porque vai virar um volume de dados tão grande que fica, cara, 1.000 instrumentos de 2 em 2 horas, você não vai conseguir chegar em uma conclusão de uma forma tão simples, né? Então, isso é extremamente importante de ver acontecendo e eu fico muito feliz de ver a inteligência artificial sendo utilizada como base para esse processo, né? Tive a oportunidade também de visitar na CEMIG, ali, o Centro de Operações, e a gente vê assim, um nível bastante grande também de informatização dos dados e é muito legal de poder acompanhar isso. Então, não sei, Ivan, quer complementar alguma coisa também? Não, eu acho que assim, falar que em 2026 não ter dado não é uma verdade, né? E a questão é como é que a gente trabalha com isso. Se a gente for trazendo um pouco disso na realidade, né? Quando a gente cria ambientes e gestão de relacionamento com a Defesa Civil, e, aliás, a grande dificuldade do PAI é justamente tratar a ponta, né? Que, assim, você tem que tratar uma população que está ali exposta a um determinado risco, que muitas das vezes eles não têm o conhecimento técnico da situação que está acontecendo. Existe, aí eu falo dentro de Minas Gerais, né? Existe um receio muito grande face aos acidentes que a gente já viveu lá. E aí você tem que bater na porta dele e falar, olha, eu estou aqui implantando um sistema e um mecanismo para te proteger e eu preciso que você participe comigo. Né? Porque a população tem que se empenhar. Não adianta nada, você pode gastar caminhões de dinheiro, criar sistemas e mecanismos, modelagens, e se você não plantar a sementinha do pertencimento lá na cabeça da população,
ela não vai fazer parte, ela não vai sair. Ela vai, na hora que você precisar, ela não participa. E aí, pensando um pouco até em tecnologia, né, o que a gente... aliás, foi até... Hoje a gente estava conversando aqui, né, de produtos desenvolvidos em P&D, que entram no mercado ou não, né, a grande dificuldade. E esse que está na tela aí, o dispositivo individual de notificação, foi um produto de P&D, né, nasceu uma pesquisa aí lá na CEMIG, e hoje é uma interface que a gente está usando, né? A CEMIG tem 18 empreendimentos que tem plano de ação de emergência e 11 empreendimentos, o sistema de alerta é esse aí que está na tela. Então, é um aparelhinho, nós desenvolvemos um aparelhinho que ele fica dentro da casa das pessoas. Na época da pesquisa, a gente trabalhou com a própria população para poder entender como é que seria a carinha dele, para que a população tivesse realmente... e reconhecesse aquilo como parte integrante do dia a dia e não fosse uma coisa que criasse uma repulsa. E aí, em condição normal, está naquele canto lá, em condição normal, ele fica mostrando informações meteorológicas daquele ponto, daquela coordenada, então, daquela região da casa da pessoa. E, numa situação de alerta, a gente aciona esses dispositivos remotamente, e ele emite uma imagem de alerta, ele é translúcido e emite um sinal sonoro. Então, uma primeira coisa que a gente consegue já é endereçar um público que ele não é alcançado somente com as sirenes, que é aquela população que tem uma certa dificuldade de audição. Então, a questão da luminosidade ali começa a querer endereçar uma outra questão que a gente tem que pensar. E o DIN, ele nasce e você fala, mas quando sirene e quando DIN? Né? Porque o default que a gente conhece são as sirenes, as torres de sirene. E aí a gente fez um estudo, né? Cada caso é um caso, obviamente, tem o seu custo também de gestão. Ele hoje funciona numa rede LoRa, então a IoT, ele está ali, é uma rede dedicada, ou o NB IoT, que está aí nas redes de torre de celular, né? A gente tem o sinal de saúde de cada um aparelho, se ele está na tomada, se não está, se ele funciona, se não funciona, e a gente consegue testar. Ótimo, uma solução bacana, funciona, mas tem um outro grande desafio, que é a sementinha que eu falei de plantar na cabeça das pessoas. A pessoa tem que deixar ele ligado dentro da casa dela, né? Então, quando a gente tenta ofertar ali uma informação meteorológica, você está querendo entregar um benefício para a população. Para eles enxergarem, entendi, eu vou deixar esse troço aqui, mas pelo menos eu vou colher alguma coisa a meu favor. E aí nós estamos desenvolvendo subprodutos desse aí, né? Ele chama DIN, por dispositivo individual de notificação, mas aí, seguindo o Mineirês, a gente já está criando um que é um pouquinho maior, que nós vamos chamar de Grandin. Que ele vai ser... que ele é um dispositivo pensando em ambientes externos. Porque você vai falar, peraí, você vai colocar um negócio desse lá na sala do cara, é uma fazenda, na sala lá funciona. O cara está na sala, no quarto ali do lado, ele funciona. Mas e se o cara estiver no curral? E aí o Grandin vem endereçar esses ambientes externos. Ele usa a mesma tecnologia, a mesma interface, mas ele está ligado a uma sirenezinha um pouco maior, né? Uma torre de sirene enorme. Mas ele vai ter uma cobertura sonora para um ambiente externo ali, que vai funcionar. Aí você fala, tá, mas dentro da proposta de entregar uma coisa de volta para a população. Aí nós estamos montando Grandin de tudo quanto é tipo. A ideia, tá? Tem Grandin que vai entregar iluminação para curral, com sensor, já que ele vai estar acoplado em baterias, painéis e tudo mais. Ele vai entregar um sistema de iluminação ali automático. Tem Grandin que a gente está montando para colocar em curral, que a vaca vai lá coçar lá no dispositivo e ele vai estar preparado para isso. Então, assim, nós estamos tentando criar sempre com essa proposta de que ele vai devolver alguma coisa para a população ter aquela sensação de que isso aqui está aqui para me ajudar, né? E fazer o negócio render fruto. E aí a Defesa Civil, Pedro, só te interrompendo, a Defesa Civil pode usar ele, a gente tem fomentado isso muito enquanto nas reuniões de relacionamento com eles, usar o dispositivo para outros tipos de campanha. É o que o Vestinho falou, a Defesa Civil cuida de várias outras, de campanha de dengue e tal. Então, quer chamar a população para ir para o posto de saúde? Manda mensagem por aqui. Entendeu? Ele pega o proxy, lá no proxy ele aciona o DIN, no proxy ele entra, manda mensagem. Então, assim, você começa a casar, criar um ambiente que você convence a Defesa Civil, nosso papel sempre é esse, é convencer e entregar instrumentos, insumos para que a Defesa Civil, que a vida da Defesa Civil fique mais fácil. E com isso ela começa a se encorajar a discutir o problema junto com a gente. Acho que a solução para plano de emergência é o envolvimento da comunidade. Então, essas iniciativas, seja elas quais forem, a gente tem que olhar sempre com a visão da comunidade. Ela tem que usar. Porque se ela não usar no dia a dia, na emergência, certamente ela não vai usar. Então, vai ser um investimento que não vai ter retorno. E, no final das contas, esse investimento, seja uma sirene de ouro,
vai sair da concessão, vai sair do bolso do consumidor, de cada um de nós, de forma direta ou indireta, né? Então, acho que a gente tem que zelar por essa eficiência na emergência, né? E sem envolvimento da comunidade, a gente não consegue chegar nessa eficiência. E é legal de ver, inclusive, questões de inclusão aqui, né? A gente está pensando, a gente não, né? No caso, a CEMIG aí no projeto está pensando em formas de trabalhar com pessoas com deficiência auditiva. Em alguns casos, a gente vai ter que trabalhar com pessoas com deficiência de locomoção, né? Deficiência de cognição. Então, tem vários aspectos de que o projeto de implantação do PAI, hoje, ele, de fato, para fazer uma implementação mais imediata, foi muito trabalhado, viemos conversando sobre isso, inclusive, né, Vestinha? Foi muito pautado em cima do que estava escrito ali na legislação, que eram as sirenes. Mas, não necessariamente a sirene é o item mais efetivo para determinados locais, né? E várias cabeças aí vão estar pensando, inclusive é uma das linhas de oportunidade que existem para encontrar soluções adequadas para cada tipo de região, para cada tipo de população, e que isso comunique tanto com as pessoas quanto com as defesas civis, né, que vão ter que executar aí toda a questão de evacuação, resgate e tudo mais. E, aproveitando nesse aspecto, tá, eu queria pedir para... Eu não sei se tu quer falar, Ivan, quer trazer algum ponto? Não. Tá, eu queria pedir para o Vestim trazer um pouco desses níveis de atuação, porque é uma certa complexidade a gente mobilizar a defesa civil, de tornar isso parte do dia a dia deles, e existem responsabilidades, inclusive, compartilhadas entre empreendedor e defesa civil, mas o objetivo final sempre é garantir que as pessoas serão salvas, né? Exato. Não, existe esse estudo de Almeida, lá de Portugal, algo aqui de 2003, então muito antes da lei de barragem aqui no Brasil, e ele já falava algo que hoje nós estamos falando e estamos tratando aqui na reunião, né? Que existem 3 estágios para uma gestão da emergência com barragem, tá? O primeiro estágio é o do empreendedor. É aquilo que não tem dúvida, é o empreendedor que tem que fazer, como o Pedro estava trazendo aqui, fazer o bom monitoramento, fazer o seu plano de manutenção, evitar que a barragem tenha o seu colapso, tratar da afluência, do controle de cheia, que também já foi dito, né? E implantar critérios que garantam a segurança da estrutura, né? E existe aquele segundo estágio, que é uma interface empreendedor-comunidade, né? Então, são aquelas integrações entre o empreendedor e as autoridades. Vou fazer uma notificação. O empreendedor sabe gerar energia. Ele não sabe salvar pessoas em emergência na comunidade, né? Então, aí tem que ter essa interação com a defesa civil, com as autoridades. E nessa relacionamento, você tem que, por exemplo, definir critérios de notificação. Como eu notifico? Quem eu notifico? Tem uma liderança comunitária que vai avisar os demais? O que vai ser mais eficiente, né? Vamos testar isso? Vamos fazer um simulado? Está vendo a interação? O empreendedor participa, defesa civil participa também. E o empreendedor, ele tem numa zona de autossalvamento que dá o sinal de alerta para aquelas pessoas que não dá tempo da defesa civil agir, né? Agora, o empreendedor vai fazer isso sozinho? Não. A gente faz isso tudo previamente ao acidente. Então, dá tempo de ter uma relação com a defesa civil e estruturar uma forma que funcione, né? E os planos de emergência, tanto do empreendedor, que ele avança um pouco a comunidade na zona de autossalvamento, como a contingência municipal, os planos de contingências dos municípios, às vezes de regiões, que o que a defesa civil vai fazer para aquela ameaça, né? Então, esse seria o segundo estágio, um relacionamento conjunto para atuar com a emergência, né? E o terceiro, aquele que, sim, é uma coisa que a defesa civil vai agir. O quê? Evitar a ocupação de áreas de risco. E aí não estamos falando só na margem do rio, que é o calo que nos aperta, mas também de uma região que pode ter escorregamento em massa, também de uma região que pode ser atingida por algum outro efeito, seca, enfim. Então, tem que ter um zoneamento urbano, né? Tem que ter um planejamento desses riscos e tem que ter a evacuação de uma comunidade que está mais distante da usina, né, das barragens, que aí a defesa civil faz por conta própria. Então, existem 3 estágios bem definidos.
E a lei, ou as leis, Defesa Civil e a Política Nacional de Segurança de Barragem, ele define justamente esses limiares, né? Olha, tem na zona de autossalvamento alguma responsabilidade maior do empreendedor. E fora da Defesa Civil tem a sua característica por ser um poder de Estado, de resgatar as pessoas, entrar nas casas, né, fazer tudo isso. Então, isso é muito bem definido e isso tem que ser trabalhado. O que eu falo normalmente para os empreendedores que me questionam? Quando falo, eu preciso fazer atividades na comunidade para implantar o PAI, a minha resposta é sempre o seguinte: isso tem que funcionar. Se você chamar a Defesa Civil, vai funcionar mais fácil e mais barato, vai economizar dinheiro para você. Agora, se você quiser fazer de forma autônoma para atender a lei, você vai conseguir, mas eu te garanto que vai ser mais caro e no dia que der um problema, você vai ter que responder, inclusive criminalmente, se alguma coisa falhar. Então, existe toda essa ponderação que tem que ser feita e envolver a Defesa Civil sempre vai ser o melhor caminho. Às vezes é difícil o relacionamento inicial, mas no final das contas é o melhor caminho. Só complementando uma coisa que eu vejo que você comentou, uma boa prática que a gente tem feito é constituir um comitê de integração, que a gente deu o nome, né? Então, ali você coloca os players, os stakeholders que estão envolvidos com o cenário. Defesa Civil do município, Defesa Civil do Estado, Regional de Defesa Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Bombeiro, enfim, todos os atores e empreendedores. Dependendo dos empreendedores ali que são também impactados nas ações. E a decisão, pessoal, ela tem que ser uma decisão colegiada. Todo mundo tem que estar ciente do seu papel, da sua responsabilidade. Alguns, antes de simplesmente chegar e fazer um simulado de evacuação com a população, a gente faz os exercícios, né, que são os tabletops, né, os exercícios práticos de mesa. Você coloca todo mundo numa mesa, cria uma situação hipotética e começa a puxar cada um para a responsabilidade. Olha, se acontecer isso, você vai evoluir num cenário, né? Você cria um cenário hipotético, você vai trabalhando aquilo ali e vai discutindo com cada um desses atores para ver se todo mundo sabe do seu papel. Olha, eu falo para você, assim, acaba a reunião, você fica lá 3, 4 horas num exercício desse tipo, no final da reunião todo mundo sai com aquela percepção assim, eu devia saber algo que me perguntaram aqui que eu não sabia. Por que eu nunca fui provocado dessa forma, né? Então, assim, quanto mais... Se você exercitar 10 vezes, você vai aprender 10 vezes que você não está 100% preparado. Essa é a realidade. E para funcionar qualquer plano de emergência, precisa ter a cultura de emergência. E isso é a parte da formação da cultura. Formar cultura sempre é difícil, mas sempre é o legado mais duradouro. Então, a gente tem que perseguir isso. Boa. Cultura e, querendo ou não, essas atividades vão engajando a população, vão educando a população. Esse comitê sai dali, vai lá, engaja mais outras 5, 6 pessoas e assim a gente vai disseminando o conhecimento necessário, né? Agora, gente, eu queria trazer um pouco aí a questão de oportunidades, mas antes passar a palavra aí para o Ivan para trazer um pouco assim do como tem sido feito essa comunicação e o que vocês têm de oportunidades nessa linha. O Pedro, assim, quando a gente fala em exercício com a população, né, assim, fazer um simulado, é um grande desafio. Você mesmo comentou que é treinar uma população. Como é que você treina uma população que tem dificuldade de locomoção ou uma população que tem alguma dificuldade cognitiva, por exemplo, né? Uma boa prática é fazer exercícios que a gente chama de exercícios de evacuação individualizados, restritos. Você vai numa escola, você treina naquela escola. Você pega aquela população e trata de uma forma especial, e aí você vai conhecer, no limite, qual que é a necessidade daquela população. Quanto tempo que eles precisam para poder evacuar aquele ambiente. E aí você vai colocar a defesa vai colocar no seu plano de contingência. Ele vira uma realidade, uma questão que você sabe. Né? Então, uma outra boa prática, né? Usar a escola como multiplicador, Defesa Civil Mirim, incentivar a criação disso aí. Defesa Civil tem esse programa, não fomos nós que criamos isso. A gente está explorando um programa de Defesa Civil que é criar essa cultura dentro da casa. Você educa o seu filho te educa muito mais fácil do que a gente falando na cabeça dos pais. Então, e aí quando você começa a falar de simulado, né? Se você quiser ser legalista, pessoal, você chega lá, marca um dia com a Defesa Civil, você vai tocar a sirene, e espera o pessoal chegar no ponto de conta e contabiliza. Chegou 1% da população. A agência reguladora vai aceitar. Você cumpriu a legislação, mas é isso que a gente quer. É isso que é o que funciona. Né? Eu tenho ZAS minha com 7 mil pessoas em área urbana. Tem ponto de encontro
que o cara, ele sai da casa dele, para ele chegar no ponto de encontro, que é fora da mancha, o cara não tem que andar 3 quilômetros. Aí eu coloco na ponta, como morador, um idoso de 70, 80 anos de idade, ele vai andar 3 quilômetros em quanto tempo? E aí, mas o cara é impactado com 10 minutos, com 5 minutos. Qual que é a conclusão que você chega? Não é efetivo. Ele pode até posso treinar o cara direitinho e tal, ele vai saber. Ele não é efetivo. Ou alguém vai lá e tira ele, ou cria uma condição para ele sair. E aí tem vários estudos, esses que estão na tela, eu não vou entrar aqui num detalhe para a gente não consumir muito tempo, mas tem vários estudos que falam que chegam à conclusão que é o seguinte, olha, não saia. Dependendo da edificação, se a gente fizer uma análise, aí é mais complexo, né? Se você estiver diante de uma estrutura em que, né, você faz um risco hidrodinâmico ali, você vê que a estrutura não está numa região que ela vai colapsar, fique em casa. A saída é ficar em casa, é não sair mesmo. Você fica, é uma casa de 2 andares, vai para o 2º andar, espera. Você é um idoso de 80 anos, você tem uma casa que, pelo risco hidrodinâmico, a elevação da onda e velocidade, ele não vai te causar colapso da estrutura. Tudo leva a crer que não vai causar. Fique em casa, você não sai. E aí é treinar isso. Então, sim, tem várias frentes de estudos relacionados, né, à antecipação do alerta e o que deve ser feito para você ter efetividade. Porque é isso mesmo. No limite, nós temos que preocupar com isso. Vai funcionar e tem que funcionar. Porque depois do jogo jogado, alguém vai chegar e falar, você não fez o que você deveria ter feito, você não treinou adequadamente, seu sistema não funcionou. Então, vamos pensar em fazer algo que funcione, né? E desde o sistema de alerta, até a notificação, até as plataformas, até o exercício com a população. E isso é muito bacana, porque passa a ter um conhecimento... Quando a gente faz o cadastramento do PAI nas usinas, a gente passa a ter um conhecimento muito grande sobre a demografia da região, sobre a população que está ali. Em alguns casos, o nosso sistema foi usado para cadastramento dentro da ENGIE, né? E é muito legal de ver, porque foram cadastradas todas as edificações que cada proprietário possuía ali. Se era um local com sazonalidade de morador, né? Eu tenho uma pessoa que usa essa residência como casa de praia, por exemplo. Então, você precisa ir dando esses tratamentos adequados a cada tipo de pessoa e cada tipo de comportamento daquela região. É muito interessante de ver isso. Assim. Lá na Câmara Técnica de Barragem, eu sempre levo uma informação que a lei ela é feita pela sociedade, né? O representante da sociedade, e ela tem ali as suas dores, né? Quem aplica ela, ou muitas vezes verifica a aplicação dela, né, se sair de uma agência, são advogados, que não têm o conhecimento técnico, né? Porém, quando você faz uma modelagem de ruptura, uma mancha de inundação, você dimensiona velocidade de água, risco hidrodinâmico, tudo isso, e para atender a lei você não precisa usar nada disso. Só que para salvar a vida, precisa. Então, muitas vezes, quem quer atender só a lei, gasta muito mais dinheiro porque não leva em consideração a engenharia. Então, a mensagem que eu sempre deixo lá no conselho é o seguinte: a gente tem que ter mais engenharia e menos advocacia atuando com temas de barragem, porque aí vai dar mais resultado. No caso contrário, vai dar mais multa, mais briga, mais discussões. Entendeu? Sim. E menos vida salvos, né? Esse que é o principal ponto. E assim, Pedro, eu queria perguntar para ti, até aproveitando que a gente está num fórum de tecnologia, né? O que tu enxerga de oportunidades nesse âmbito todo, assim, nesse assunto todo, em termos de inovações que podem ser trazidas ainda, agregadores que podem ser feitos considerando volumes grandes de dados e tudo mais, assim, como que tanto tu, né, quanto a EDP tem olhado para essa visão de futuro? Boa, Pedro. Assim, Pedro, olhando para o plano de segurança de barragem, é notório e inegável que teve um crescimento estruturado gigantesco, né? Se a gente for olhar desde 2010 até hoje, tudo que aconteceu, né? O que os agentes estão fazendo, isso é notório que houve esse crescimento, né? Muito mais digitalizado, hoje os planos de segurança de barragem, com utilização de tecnologias, enfim, né? Igual eu mostrei anteriormente, né? Utilizando essas informações com tecnologias de inteligência artificial, mas eu poderia colocar aqui 2 pontos que a EDP tem apostado, e nós estamos dar, né, um passo a mais, que a primeira delas é a questão da expansão da automação da instrumentação. Tá?
Então, tipo assim, nós iniciamos ali, né? Até porque eu comentei, a gente tem usinas que tem mais de 1.000 instrumentos cada uma, né? E isso, para você instrumentar isso, você tem um custo para poder ser feito de forma, mas assim, nós conseguimos fazer isso de forma priorizada. Então, tem todo um estudo de engenharia para quais são os instrumentos ali, quais são os equipamentos que devem ser prioritariamente automatizados. Então, tipo assim, eu vejo que a expansão ela vai subsidiar nossas plataformas hoje com mais dados, né? E esses dados ele vai trazer uma resposta mais rápidas aí para uma ação, ou até para a gente poder identificar umas nuances que antes não eram identificadas. Conforme eu te falei, no plano de segurança de barragem, né, ali na sazonalidade de inspeções, de leituras nos piezômetros, medidores de vazão, enfim, nos instrumentos da barragem em si, em condição normal, cada instrumento daquele ali, aí depende, vai ali de uma vez ao mês, ali, o leiturista vai lá e coleta aquela leitura, insere ali no aplicativo, e aí, quando ele chegar na internet, ele vai para a nossa plataforma, e de lá ela é analisada, né, quando estiver fora do desvio, ele já consegue identificar, enfim. Então, se tudo está normal, com 30 dias que nós vamos descobrir se tem algum parâmetro, alguma vazão que aumentou fora do normal dela ali. Por mais que não chegou no nível de alerta, aí no nível de atenção, mas ela já saiu do normal. Então, seria 30 dias. E com essa automação, você vai conseguir pegar essas nuances bem antes. Então, quando a gente fala de segurança, né, ainda mais um plano de segurança de barragem, esse tempo de detecção de uma tendência de anomalia, ela é preciosa, né? E para você poder atender, ver o que tem que ser feito, fazer uma engenharia para poder aquilo não aumentar e não avançar aí para um problema maior na estrutura, né? Então, esse seria o primeiro ponto, acho que na expansão da automação. E o segundo ponto que eu observo, que tem oportunidades olhando para a tecnologia, a IDP já tem utilizado para fiscalização patrimonial, a utilização de drones, né, fazendo toda essa parte já de fiscalização patrimonial, inclusive automatizados. Então, o drone vai ali, faz toda a fiscalização patrimonial e volta para a base dele, né? Eu tenho observado que, utilizando tecnologias também de inteligência artificial, nós temos muita oportunidade também na inspeção das estruturas das nossas barragens, né? Hoje, a gente foi pegar, por exemplo, falando com o Peixe novamente, de extensão da barragem dá quase 6 quilômetros de barragem, né? Então, assim, você tem 2 pessoas que são responsáveis por coletar as informações e identificar se tem alguma coisa ali anormal em toda aquela barragem. Então, se você tiver um drone associado com câmeras para poder fazer toda essa verificação, mais inteligência artificial fazendo análise do antes e o depois, identificar para os nossos especialistas que foi detectado alguma trinca, alguma rachadura, alguma coisa anormal ali, né? Algum desvio, uma toca, alguma coisa na nossa estrutura de barragem, esse tempo de ação vai ser muito mais rápido do que detectado durante a inspeção. Em resumo, eu identifico que a tecnologia ela é um grande aliado aí para os planos de segurança de barragem, né? De forma que nós transformamos nosso plano de barragem, transformar os planos de segurança de barragem hoje muito mais automatizado, muito mais digital, né? Então, sair do modo tradicional de operacionalizar o plano. Legal. E até com relação ao uso de drones, a gente vê, não cheguei a ver isso na parte de usinas, né? Mas até para tirar essa dúvida, assim, já vi drones usando lidars e montando nuvens de ponto, criando modelos tridimensionais aí das estruturas, que acabam trazendo, inclusive, possibilidades maiores de você enxergar pontos onde o acesso humano é muito mais dificultado, né? Tem algum caso de uso disso já dentro da EDP, ou até mesmo na CEMIG, se quiserem complementar? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Pedro, para inspeção, nós detectamos, já utilizamos drone, inclusive, mas não foi relacionado à segurança de barragem em si, mas para detecção, por exemplo, de infiltração
em estruturas e em cobertura, onde você não tem necessidade de expor uma pessoa a um trabalho em altura. Com a utilização de drone, com câmeras de alta precisão, você conseguiu detectar isso e fazer essa verificação, né? Hoje ele é muito utilizado também pelas nossas áreas de fundiárias, né? Então, faz toda aquela verificação ali das nossas margens, como é que está a questão de vazão, a questão, inclusive, da área de preservação permanente das estruturas, se estão sendo realmente conservadas, se está tendo qualquer problemas relacionados a isso. Então, boa. Não, legal. Agora, um outro tema, antes da gente ir para o encerramento, tem um tema referente à ruptura em cascata que tem sido cada vez mais frequente, né? Está chegando a vez disso ser tratado. E eu queria que o Vestim contextualizasse um pouco o público com relação a isso. Puder trazer um pouco do que é essa ruptura em cascata, como é que estão esses estudos no Brasil, trazer alguns exemplos também aí para o pessoal. Bom, no Brasil tem um planejamento aí regulatório de se fazer a ruptura em cascata das barragens, mas ela tem alguns prazos. Faz um ano, aí passa por debaixo mais um ano e tal. Se pegar o Rio Grande lá, são 14, 15 barragens. Então, nós estamos falando de 15 anos no mínimo para você chegar lá no final. Então, existe a possibilidade e a necessidade de se juntar esforços para reduzir esse tempo, né? Então, esse é um grande desafio, né? E, a partir do momento que você faz uma modelagem de cada reservatório, de cada ação de emergência, de ruptura em cascata, surge uma série de oportunidades na área tecnológica. Como, por exemplo, você operar uma barragem igual ao Rio Grande para uma cheia. Hoje se fala tanto de mudança climática, com danos de enchente, e pegar um rio cascateado como esse, com reservatórios que têm volumes grandes, você consegue fazer toda uma gestão que, na ponta, é uma gestão de segurança à população, né? Segurança hídrica, no caso de seca, e segurança contra enchente, no caso de um período de maior afluência. Legal. Então, outra coisa importante, a ruptura em cascata, muitas pessoas acham que é a mesma coisa da ruptura da barragem singular. Não é. A ruptura da barragem de cascata é uma barragem lá em cima. Então, se ela rompe, a informação chega aqui, às vezes com mais de dia de antecedência, que seja horas. Lembra quando eu falei da zona de autossalvamento? São 10 quilômetros, em alguns lugares meia hora o pessoal trata, né? Se uma barragem rompe a 300 quilômetros com 6 horas, não tem muito sentido você tratar aquele pessoal que está jusante da sua barragem da mesma forma, porque, de fato, ela é uma zona de salvamento secundário, não é uma ZAS, porém da ruptura da barragem montante. Só que rompendo essa barragem, a gente pode prever nos nossos estudos que vai romper essa outra estrutura. Então, a gente pode fazer algum uso daquela estrutura usada para emergência, porém tomando esses cuidados, não é necessariamente a mesma coisa. E essa cultura para a comunidade também é diferente, porque você pode criar um pânico, muitas vezes desnecessário, que vai mais atrapalhar do que ajudar na gestão de emergência. Então, a ruptura em cascata tem que tomar esses cuidados, mas é algo que está chegando para ficar e tem muita oportunidade de outros ganhos secundários imputando tecnologia. Legal. E é muito interessante, inclusive, de visualizar essa possibilidade de trabalhar a ruptura em cascata para fins de estudos de desastres, cheia, mas também para melhorar o planejamento hídrico da região, evitando secas, evitando momentos também para o outro lado, né? Energético também. Exatamente, planejamento energético, né? Eu sei que, para economizar o tempo aqui, tá, pessoal, eu vou deixar a curiosidade para o Ivan trabalhou em um estudo sobre ruptura em cascata dentro de alguns comitês nacionais e convido vocês a conversarem com ele depois no coffee break. E também o Pedro, que tem algumas experiências com relação a como que isso tem sido tratado dentro da bacia hidrográfica ali das usinas em que ele está atuando, né? Mas, para fins de respeitar o tempo e a gente poder ir para o nosso encerramento, eu queria pedir para que cada um de vocês deixasse uma mensagem final, uma visão de futuro aí com relação aos trabalhos que vêm sendo feitos e também depois convidar todos para fazerem perguntas no happy hour, tá? Nos procurem para conversar um pouco.
Mas vamos começar aí pelo Ivan, pode ser, Ivan? Vamos lá. A gente conversou, teve a oportunidade aqui hoje, pessoal, de passar rapidamente assim por desafios relacionados ao assunto segurança, né? A gente trata desde a segurança de estrutura até a segurança de pessoas ali. E aí a gente tentou mostrar aqui algumas ferramentas, como eu disse, para poder convidar a população e a Defesa Civil, todos esses elos que participam da corrente, para poder engajar num projeto único, né? Eu acho que o desafio é esse, é a gente ter todo mundo pensando junto. Eu tenho discutido muito, né, o Vestini vai lembrar disso, a gente já conversou muito disso na Defesa Civil Nacional, de tentar criar um cargo de carreira para a Defesa Civil do município, né? É muito ruim a gente sentar com um agente de Defesa Civil municipal, aí você leva um tempo para catequizar, para trazer ele para o jogo, aí depois de 4 anos, como ele é um membro político, né, de representação do executivo, muda o executivo do município e ele sai e entra outro. E aí não tem a continuidade, né? E, infelizmente, a Defesa Civil, a gente só presta atenção que ela é importante depois que tem um desastre. E, de fato, ela existe para ficar grande parte do tempo quieta, né, cuidando para não acontecer. Mas é um elo extremamente forte da corrente, extremamente necessário para que o sistema todo funcione. Então, acho que para nós aqui, um grande desafio é isso. E eu acho que o que anima é a gente saber que a gente tem muita cabeça pensando para poder criar soluções alternativas, né? A gente usa tecnologia, a gente mostrou aqui, nós estamos num fórum de tecnologia, a gente usa muita tecnologia a favor deste desenvolvimento, a favor dessas ferramentas, para poder entregar para a população o que ela precisa, que no nosso caso aqui é a gestão da emergência. Boa. Pedro, quer deixar uma mensagem final aí também em tua visão? Sim. Assim, quando a gente olha para o plano de segurança de barragem, Pedro, é notório que houve um crescimento muito grande, um plano de segurança muito mais estruturado, né? Os pais, né, inclusive, quando iniciou-se a parte do relacionado aos simulados, tipo assim, tudo bem estruturado, né? Mas eu, fazendo também um gancho no que o Ivan falou, eu acho que a parte de tecnologia ela é o vetor para a gente continuar a expandir e crescer isso dentro do setor, né? Então, a tecnologia ela é o vetor, né? E nós temos observado, acho que todos, que o plano de segurança de barragem ele deixou de ser compliance, né? Ele deixou de ser eu faço porque sou obrigado, né? E assim, o plano de segurança de barragem, essa evolução no setor, ela vai ser constante, né? Tipo assim, pelo menos nós estamos vendo, né, que é um crescimento constante, né, muito mais tecnológico, muito mais automatizado, né, com tecnologias, com inteligências artificiais, né? E eu acho que essa linha é o que deve seguir aí os planos de segurança de barragem, né? E no final o que nós estamos falando aqui é sobre segurança das pessoas, a gente preservar a vida acima de tudo. Boa. Investim, pode fazer. Bom, a gente passou muito rapidamente num gráfico que é a evolução da política nacional. E aquele gráfico traz algo muito importante, que o PAI e o PSB, 80%, 90% das barragens já tem PAI e PSB. Mas PAI e PSB são documentos. Os instrumentos que abastecem esse PSB, principalmente, mas que gera segurança à estrutura, é inspeção, é instrumentação, né? É uma revisão periódica. Esses são instrumentos que vai garantir a segurança da barragem. Se você olhar lá naquele gráfico, a inspeção, a revisão periódica é 12%. A inspeção regular, que é o mais frequente, 8%. Então, a lei está trazendo documento, mas ainda está longe de trazer a segurança, porque é isso que vai trazer segurança. Esse 12, 8% dessas ferramentas tem que chegar aos 90% que tem o plano. E isso só vai acontecer se tiver o suporte de tecnologia, porque é caro. É caro para o setor elétrico, que tem uma fonte perene de renda, de grandes usinas. Imagina a PCH. Imagina se for para uso múltiplo. Imagina para o canal de transposição de São Francisco. O risco não é tão diferente. É barragem. Então, ali precisa chegar à segurança, precisa as ferramentas se tornarem eficazes. A gente só vai conseguir isso quando a gente tornar viável economicamente. Tornando viável economicamente
Engenheiros pensando para um grupo maior de barragens e usando a tecnologia a nosso favor. Então, acho que esse é o nosso caminho. Boa. Não, muito legal, gente. Acho que as palavras que mais marcam aí são a continuidade, que o Ivan falou, a cultura, né, que o Vestim trouxe, a aplicação de tecnologia que todos aqui trouxeram, a diversidade de pensamentos, conversar com esses comunidade, defesa civil, empreendedores e também com o mercado de tecnologia para levar soluções cada vez mais eficazes, cada vez mais assertivas em mobilizar quem precisa ser mobilizado na hora certa. Eu queria agradecer primeiro aos 3 aqui que se locomoveram para cá, se disponibilizaram a compartilhar alguns dos slides, né, para trazer um pouco de visão aí para quem está conhecendo o tema pela primeira vez. E então pedir uma salva de palmas para eles. E também uma salva de palmas para quem ficou aí até o final. Agradecer muito a participação de todos. Um orgulho enorme estar encerrando aí o evento. E a partir de agora passar a palavra aí para o Giovanni. Está por aqui o Giovanni para encerrar o... vamos fazer a foto oficial então primeiro. Muito obrigado, tá, gente?